Olá, estudante. Eu quero trazer para você a resposta e um comentário a uma dúvida que me foi trazida, que é o seguinte: por onde e qual a melhor maneira de começar a ler a Bíblia? De ler a Bíblia. E se você não tem o costume ou não lê, eu quero trazer esse detalhe para você pegar essa visão e aplicar nas suas leituras. Então vamos para o quadro branco, onde a gente vai aprender essa questão agora. Tá? Quadro branco aqui. Leitura da Bíblia. Ela tem, como eu já li no Novo Testamento 27 vezes esse ano, ó, eu entendo que tem esse tipo de leitura aqui. Tá? Dois círculos. Aqui é a macro e a micro, né? As pessoas dizem, você não pode ler como um jornal. E começam a dizer, olha só que detalhe interessante. Dizem, você não pode só ler. E outras já dizem, não leio porque não entendo. E outras, eu só passo na frente, só avanço se entender. Eu só leio um pouco. E etc. E aí vai por vários tipos de afirmações que a gente pode também acrescentar aqui, claro, mas para não ficar muito extenso. Você já deve ter entendido. Tá, o que isso tem a ver com a leitura da Bíblia? Olha só, quando você lê um livro inteiro, ó, se coloca a ler um livro inteiro, você vai aplicar essa visão aqui, o macro. Ou seja, você entende os eventos, mais outro evento, que é igual o livro. Ou seja, os eventos maiores. E quando você já tem toda essa construção agora na sua mente, como você chegou, o que você vai procurar e ver que concorda, qual foi o resultado daquilo, você agora vai procurar as evidências no micro, que é a segunda leitura, tá? Mais especializada, mais aprofundada, e entender como que se chegou, né? A somatória dos eventos que se chegou a aquele evento maior, entende? Por exemplo, esse evento aqui, a gente pega sobre o Messias, né? Vamos pegar o Novo Testamento. O Messias veio e foi crucificado. Eu vou lá agora analisar a Bíblia. O Messias veio e foi crucificado. Se eu pegar esse aqui em Isaías, ele vai falar de um modo simples, né? O Messias foi cortado da terra dos viventes. Aí eu vou lá agora na leitura mais especializada, que é a próxima leitura, e pego esse detalhe e analiso. Como que o Messias vinha, como que ele foi cortado da terra dos viventes, como que isso aconteceu. Ou seja, em um livro eu peguei o todo, o macro, Isaías, profecia. No livro que se cumpriu a profecia, eu vi todos os detalhes acontecendo. Por que essa visão é importante, já que para você entender? Existem, né, os teólogos, eles pegam um verso e dizem só a escritura, esse verso, e isolam, ou isolam ele ou pegam um contexto. Só que o contexto, todo o acontecimento X, ele tem que concordar com toda a Bíblia. Toda, não só uma parte, entende? Ou seja, por isso a leitura macro é importante, onde você vai ter a visão geral de todos os acontecimentos, porque aqui você entende que se esse aqui não se encaixar aqui em cima, tá errado. Assim como esse aqui de cima, o todo, não corresponder a esses detalhes de baixo, entende? Tem alguma coisa conflitando aí, você já entende que, peraí, eu estou errando em algum lugar. Vamos lá, vamos voltar e descobrir onde é que é. Ou seja, por isso é importante a leitura do todo. Entenda onde está tudo posicionado. Aqui, tudo posicionado. Depois que você pega o livro, você agora vê todos os livros, tá? Todos os livros. Toda a Bíblia. Você entende que ela é o quê? Aí tem a revelação de Jesus Cristo. Do Messias. A revelação do Messias. Toda a Bíblia, todo o Velho Testamento é sobre a revelação do Messias. O Novo Testamento é a revelação do Messias. Agora você entende. Esse é o macro.
é a visão do todo. Quando você vai pegar os detalhezinhos pequenos, que são ali não perceptíveis, não tão entregues, agora você faz uma leitura mais especializada. Vamos entender então quem é esse Messias, qual a qualidade dele, o que aconteceu. Aí você pega o livro. E agora no livro diz muitas profecias, muitas questões. Você vai agora entender como que se chegou àqueles detalhes para se somar, para então resultar no que o livro está falando sobre aquele detalhe importante. Por exemplo, está dito num evangelho, ele será chamado Nazareno. Não está escrito isso diretamente, porém está escrito em certo lugar quando chama Jesus de, será como renovo em uma terra seca. Aqui, renovo, tá? Broto. Em Isaías esse aqui, Isaías. É o mesmo significado de Nazaré. Nazaré. Nazareno, terra do renovo. Ou aquele que brota, broto. Ele será chamado broto, ele será chamado renovo. Por isso diz, de Nazaré, chamei meu filho. Do renovo, chamei meu filho. Olha que interessante, ele será chamado Nazareno. E você examina agora como? O todo, depois analisando os fatos desse todo, depois vindo os detalhes cada vez mais profundos, de modo mais profundo, né? É por isso que você tem que focar nas duas leituras, né? Porque uma só não é o mais importante. Uma só não é a que vai te levar à conclusão total. É o todo. Tem que concordar com tudo. Ah, mas eu tenho que examinar fato a fato com todos os livros? Sim, examinar fato a fato com todos os livros. Por isso se diz que a Bíblia não se contradiz. Aí as pessoas vão lá e pegam um verso. Por exemplo, um verso que diz, olha que interessante. Diz que Davi matou 300, algo assim. Davi matou 700, acho que foi isso. E em outro lugar, Davi matou 7.000. Diz que Davi matou 7.000 no mesmo evento. Aí diz, isso é uma contradição da Bíblia. A verdade, para você entender, não é uma contradição da Bíblia. Porque a Bíblia, ela trata da revelação do Messias. Ah, mas esses detalhes aqui, eles não são importantes? Bem, houve algum acréscimo ou algum desacréscimo da escritura, da profecia? Não houve. Porque independente se matou 100 ou 200, 7.000 ou 700, para nosso exemplo, instrução, ainda é apto. Pronto, apto. Toda a escritura é apta para redarguir, corrigir, ensinar. E quando você entende que isso aqui não invalida a profecia, não invalida os eventos menores, não invalida toda a revelação, cara, você entende que a Bíblia não se contradiz. Porque contradizer-se seria assim. Olha que interessante, contradizer-se, tá? Seria dizer que o Messias viria e edificaria o reino, e ele não vir e não edificar o reino. Isso é uma contradição que poderia ser chamada de contradição. Agora, se ele vem, se não está dito se ele vem no sábado ou no domingo, se ele não está dito se ele vem de manhã ou de noite, se não está dito algo assim, entende? Então não há contradição. A hora que ele vier, está feito. Estejamos nós prontos. Tanto é que diz o tempo e as estações não importam a vocês. O tempo e a estação não importam a vocês. Por quê? Se ele disser que vem a 1h da madrugada e não vier, isso é uma contradição. Entende? Agora, se alguém fez uma coisa ou não fez, cara, é uma pessoa que errou ou não errou. Se alguém fez ou não fez, a questão é, fez, aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Matou 100 ou 200, aconteceu o evento. Entende? Então não há contradição. Só para você entender. Isso você não consegue, tá, ver se olhar só no modo micro. Aqui, o micro, que é o que as pessoas pegam aquele verso, adicionam sobre ele sua intenção e procuram adicionar essa ideia, adicionar
essa ideia ou condicionar, deixa eu puxar aqui mais, ou condicionar o verso para confirmar sua convicção, tá? Convicção. Por isso a pessoa diz, não está se contradizendo, e não, pega o todo. Vamos pegar aqui, por exemplo, outro momento que você vai entender com esses tipos de leitura aplicada, né? O macro, o todo e depois os detalhes. Que é, São Tiago fala que a salvação precisa de obra. São Paulo, diz que a salvação é por fé. Quem está certo e quem está errado? Aí vem a questão, se você for pegar os dois versos no micro e comparar os dois como se fosse para ver quem está certo e quem está errado, vai ter uma briga aqui. Mas quando você olha o todo, quando você sobe um degrau a mais, você olha de cima para baixo, assim, olha as duas coisas se complementando de um jeito tão incrível, olha o que você deve ver. Tá? Agora você vai olhar todo. Veja só. São Paulo diz que a salvação é pela fé. E que ninguém pode se achar bom se ensoberbeça por achar que é bom o suficiente. Pronto. É isso. Ninguém vai poder chegar e apontar o dedo na cara de Deus e dizer, você está me devendo uma. Logo, São Paulo explica isso. Eu não fiz nada para isso, mas Cristo fez e pagou o preço. Logo, a salvação também não é de graça, tá? Salvação não é de graça, foi paga. Você é que não pode se engrandecer pela obra da salvação, porque você recebeu algo que não pagou por ele. Outra pessoa pagou. E você deve aceitar isso. Pela fé, você aceita isso. E São Tiago diz, agora que vocês aceitaram pela fé, receberam a salvação, que não fizeram nada, não pense que é simplesmente cruzar os braços. Porque depois que aceitaram a salvação, tem-se uma obra a ser feita. Porque o sacrifício perfeito de Cristo nos abriu caminho para voltarmos à presença do Eterno e servi-lo. Porque nós em pecado não podíamos servi-lo. Logo, se agora nosso caminho foi aberto e nós podemos apresentar diante dele, o que nós vamos fazer? Vamos servi-lo. Servi-lo é obra. Tá? Outra, se você é cristão e se esconde, você não está fazendo a obra de cristão, você não está dando fruto nenhum. Agora que você tem uma árvore, você é uma árvore, né? Se conhece pelos frutos. Se conhece. Aí então, se você diz ser cristão e não dá nenhum fruto, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu próximo, se você diz que ama a Deus, mas ninguém sabe que você realmente é cristão porque você não mostra isso, então tem alguma coisa errada aí. Logo, a fé é justificada pelas obras. Ah, mas qual fé? A sua fé. Sua fé. Abraão, como você sabe que como você sabe que Abraão creu em Deus? Pela fé, pelas obras que ele fez ao ouvir as promessas. A maneira que ele andou ao ouvir as promessas, ao ouvir a palavra. Depois de ser justificado, ele andou de uma forma diferente, porque agora ele creu naquele que o chamou. Então, você entende que São Paulo e São Tiago estão falando de uma mesma coisa. E no todo, eles estão complementando ao outro. Não se apoie somente no que foi dado de graça, porque o que foi dado de graça para vocês foi para que tornasse cada um de vocês aptos e capazes de voltar e servir ao Eterno. Logo, tem um trabalho a ser feito.
Oh, meus irmãos, e como vocês vão saber disso? O todo, tá? Olha o todo. Olha, comparando isso aqui, que eu acabei de falar para vocês, a Bíblia toda é de Gênesis. Gênesis, a queda do homem, quando deixou de servir ao Eterno, completamente, perfeitamente, e aí vem Apocalipse, que já é a restauração, entende? E no meio disso aqui tudo, nós encontramos o Messias, o ano aceitável do Senhor. Ou seja, irmãos, olha o tanto de evento que nós temos que observar quando vamos ler a Bíblia, certo? Você não vai pegar a partir de hoje um verso isolado, não. Você não vai pegar também somente o contexto isolado, de modo nenhum. Você vai pegar toda a Bíblia e comparar a Bíblia com toda ela, tá? As pessoas dizem, pergunta bíblica tem que ter resposta bíblica. Na verdade, não é só isso, tá bom? Isso é verdade, mas é só o começo. Resposta bíblica ou qualquer coisa que se trata da Bíblia, se trata de Bíblia, Bíblia deve concordar com toda a Bíblia. Pronto, é isso. Resposta de Bíblia ou qualquer coisa que seja colocada na Bíblia deve se concordar com toda ela. Porque de outro modo faz-se Deus mentiroso. E como está escrito, seja um homem mentiroso e não Deus. Entende? Então agora que a gente sabe o tipo de leitura, comece ali. Vamos aos últimos comentários aqui, que eu quero, não coloquei aqui à toa. Você não pode ler a Bíblia como um jornal. Se você nunca leu a Bíblia, vá ler. Mas eu não vou ler como jornal. Leia, passe o olho. Mas eu nunca saí de Gênesis da parte da genealogia. Passa o olho na Bíblia, vai lendo, pega o hábito, até conseguir ler. Aí depois, mas eu não tenho dúvida, não sei o que perguntar. Quando você não entender, você leu, passou o olho. Não entendeu? Pergunta. Agora sim você gerou pergunta. Eu não entendi, me explica. Sim, agora você tem como se desenvolver. Eu não leio porque não entendo. Tá bem, pergunta. Mas eu não entendi tudo. Passa pra frente. À frente. Avance, tá? Continua avançando, porque você vai terminar a Bíblia e você vai retornar ao primeiro ponto. Continua avançando. Mas eu não entendi. Irmão, se você vai aprender a Bíblia todinha só na leitura, só no passar de olho ali, irmão, você, claro, é um gênio absolutamente fora do comum, tá? Porque o normal é você ler e não lembrar de tudo. O normal é você pegar um livro que você nunca leu e ficar meio perdido no começo. E depois ir acrescentando. Cada vez que você vai lendo, você vai aprendendo um pouco mais. Não é a leitura que vai te ensinar tudo. Mas cada vez que você lê, quanto mais faz, mais você se torna apto com aquilo. Eu só avanço se entender. Então, se você tem essa ideia de só avanço se entender, deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto não completar, essa fase ou essa questão fica muito solto. Deixa eu pegar aqui um ponto mais bem trabalhado para você largar essa ideia de eu só avanço sem entender, tá? Só avanço se entender. Pronto, vamos lá. Aqui você pega o verso, isola, ou o contexto e isola. Como eu disse para vocês, a Bíblia está toda conectada, não é? Então, quando você pega esse verso aqui e começa a estudar ele o máximo que você conseguir, depois você pega o contexto, começa a estudar ele o máximo que você conseguir, etc. Você vai trabalhar com um monte de questão aqui que vão ficar soltas, as pontas soltas, tá? Mas quando você coloca isso aqui, olha só que interessante, irmãos. Isso aqui é um quebra-cabeça, ó. Quando você coloca isso aqui, agora encaixado nas outras peças, no todo, você começa a perceber o quanto esse ponto faz sentido. Entende? Porque você não vai ficar conectando ele a várias coisinhas aleatórias ou não saber onde conectar, o que fazer com isso. Não, mas quando você coloca ele dentro da escritura, concordando com toda ela,
você vê a função daquilo, você vê a imagem que aquilo quer revelar. Já brincou de quebra-cabeça? Entende que quando você pega uma pecinha, você não entende o que é aquele desenho completo, porque é só uma pecinha. Mas quando você coloca todas elas alinhadas, todas elas juntas, você vê a imagem daquilo, tá? Você vê aquela imagem, geralmente era um castelinho, né? Aqui um castelinho. Você vê a imagem completa e você sabe o que é a figura. E tanto mais você vai conectando as pecinhas, mais perto você sabe do que a figura é, mas também você vai saber onde aquela pecinha se encaixa. Entende? Por isso a leitura é contínua. Contínua. Ah, eu não entendi. Irmão, passa para frente. Ah, mas eu vou perguntar. Pergunta, mas passa para frente. Continua, irmãos. Continua. A ideia de muitas pessoas não ler a Bíblia e tal é porque, primeiro, tem pouca leitura. Já não tem, aqui. A pessoa já não tem o hábito, né? Vamos pegar. Já não lê, né? Passa mais tempo no celular, no céu, né? No celular. Vê vídeo de TikTok. Acostuma a coisa rápida, né, que seriam os vídeos curtos. Não tem carga de leitura. Essa carga de leitura aqui, eu vou dizer para você o seguinte, seria o português, o mínimo, o básico que você deveria ter, né, que é o português, a compreensão de texto, a interpretação de texto, porque você não vem com costume, não tem esse costume, então para sentar, se concentrar, vai ser mais difícil, você está começando agora, para sentar e entender uma palavra, você vai ter que às vezes pesquisar a palavra, e você tem preguiça de pesquisar. Ah, mas eu tenho preguiça. Que tipo de cristão é esse, irmãos? A Bíblia fala sobre você, sobre sua intimidade com o Eterno, a intimidade do Eterno com você, e você simplesmente tem preguiça. Está escrito, olha, irmãos, depois pesquisa lá com bem calmo. Pesquisa lá dessa forma aqui que eu estou escrevendo para você, ó. Eu vou fazer melhor. Vou pesquisar aqui e vai aparecer na tela para você. Pronto, irmãos, está aqui na tela. Lucas 1,17 diz assim. Lucas 1,16 dizia sobre enviarei o meu anjo. E aí no verso 17 diz, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, irmãos, bem disposto, pronto, de ânimo pronto, não, fala para mim e eu faço, eu estou disponível, um povo disponível, animado, preparado, só esperando ordem, irmão, só esperando ordem. Quando você imagina, eu não leio porque isso, é porque eu não tenho tempo, irmão, sabemos que é mentira, tá? Que é mentira e que outras pessoas na mesma condição sua vão chegar no dia do juízo e vão apresentar a leitura, vão apresentar-se diante do Eterno com toda a plenitude da palavra e viviam em condições até mesmo piores e mais difíceis que a sua. Tá? Então não vai chegar no final do ano, do tempo e dizer que não pôde, não leu, porque ele é chato. É claro que ele é chato, você criou essa ideia na sua cabeça, você criou a ideia de que ler não tem recompensa, e tem recompensa sim, a vida eterna. Nós estamos falando da Bíblia, da palavra do Eterno. Agora que a gente viu essas questões aqui que estão te pedindo, vamos passar para a próxima. Eu só leio pouco, eu só leio um pouco. Vamos lá. Irmãos, as pessoas fazem um plano. Eu vou ler um versículo por dia. Aí você gasta pelo menos 1 hora com YouTube. Pera aí, irmãos, então vai lá. Se você gasta 1 hora de leitura, troca 1 hora de leitura por 10. Olha só, vamos inverter. Agora como recompensa, né? Você vai colocar 1 hora de leitura. Coloca no relógio, com despertador, no timer. 1 hora de leitura. E a cada 1 hora de leitura, você pode ver 10 minutos no YouTube. E ter
Não era preciso não, porque isso aqui é questão para criança. Mas para você que não tem o hábito, desenvolva o hábito. A cada 10 minutos, a cada 1 hora de leitura da Bíblia, vai lá, você tem 10 minutos de pausa. Tá? Desenvolva um método de leitura, existem muitos, mas não venha com essa de um versículo por dia. Você gasta 24 horas, são 24 horas que você gasta consigo, pensando em você, pensando no que vai comer, pensando em nada, sentado no sofá ou deitado igual gato, ou correndo de um lado para outro, mas pensando na própria barriga. 24 horas, aí você diz, eu vou ler um versículo por dia. Irmão, isso não é coisa de desanimado, não. Olha que curioso, a palavra preguiçoso, soso, é igual desanimado. E aí diz a escritura, né? Eu envio meu anjo, ou o anjo diante do Senhor a fim de preparar um povo bem disposto. E aí você é desanimado. Você se encaixa nesse povo bem disposto? Você não está se encaixando. Então, irmãos, não é voltar para trás, não. É adiantar, é se esforçar. Ah, eu não tenho tempo. Ó, vamos pegar as desculpas sobre a questão de leitura. Já que estamos falando sobre essa ideia aqui, esse tema central, vamos pegar todo o tema e trabalhar a partir de agora. Ó. Não tenho tempo. Tenho tempo. Vai lá no seu medidor de horas de tempo de uso de aplicativos no celular. Olha lá quanto tempo você gasta com o YouTube. Olha o tempo que você gasta mandando mensagenzinhas no WhatsApp. Você responde 600 mensagens por dia. Poxa, de coisa à toa. Como você não tem tempo? Então, começa a colocar o modo, coloque o não perturbe. Pronto, coloca o modo não perturbe. Liga o timer, liga o relógio. E coloca o tempo mínimo de 30 minutos. E começa. 30 minutos. Aí você vai todos os dias aumentando um pouco mais. 30 minutos. Só para quando terminar esses 30 minutos. Ah, mas eu não entendi. Passa para frente. Ah, mas eu não estou compreendendo essa palavra. Às vezes, se essa palavra não impedir você de compreender o todo, então passa para frente. Agora, ela está te impedindo? Vai lá, pesquisa. Mas cuidado para você não sair a pesquisa e usar como desculpa. Não vou lá no Google. Aí, de repente, pega no Google e começa a perder tempo com outra coisa. Entende? Cuidado com isso. Foca na leitura. Vai na busca, ora por isso, se dedica, porque está escrito que quando você se chega ao Eterno, Ele se chega a você, Ele se aproxima de você também, porque tem interesse, e diz também como andam dois juntos se não concordar, então tem que concordar com Ele, concorde com Ele, dê interesse que Ele se aproxima, entende? Coloque um time todos os dias, e a questão é todos os dias, eu só tenho tempo de manhã, eu posso acordar mais cedo, comece a ver o que é que eu posso entregar para isso, posso acordar mais cedo? Posso dormir mais tarde? Posso diminuir a hora do YouTube? Posso parar de jogar videogame? Posso parar de conversar à toa? Posso também. Oh, mas eu estou muito cansado do serviço. Posso arrumar outro serviço? Outro serviço. O que eu vejo, irmãos, e que eu fico chateado também com isso, é encontrar cristãos que simplesmente gostam de não ter tempo, gostam de usar a desculpa de estar ocupado para não ler. Ah, eu não leio porque eu estou ocupado. Irmão, todo mundo está ocupado. Todo mundo não tem tempo. Todo mundo está na correria. Mas há aqueles que estão lendo. Há aqueles que estão dando prioridade, tá? Isso me deixa assim pensativo, porque como assim, irmãos? Como assim? A pessoa usa aquela máscara, não, eu tive que ajudar alguém, eu sou um bom samaritano, e sua salvação está indo por água abaixo porque você é um bom samaritano? Isso não existe não, isso é algo da sua cabeça, tá? É algo da sua cabeça. O emprego está me consumindo toda a energia, então eu posso orar a Deus, eu posso agir como alguém insatisfeito, orar a Deus e buscar um emprego que eu tenha mais possibilidade de ler e estudar a Bíblia, de encontrar o Eterno. Ah, mas eu não tenho tempo nem de orar, então eu tenho que buscar a possibilidade de organizar meu dia, minhas horas, meu trabalho, para que tudo esteja alinhado, para que eu possa desenvolver minha vida cristã e crescer diante do Eterno. Mas os crentes, a maioria das pessoas, assim, meu Deus do céu, o que se diz ser crente é absurdo, tá? É absurdo. Irmãos,
Tá? Os crentes, eu sou crente. Vamos colocar tudo junto e eu vou dizer para você uma questão muito interessante agora. Se você se encaixar nisso aqui, irmão, pelo amor de Deus, muda. Muda. Deixa de desculpa. Ninguém, no dia do juízo não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Olha, as pessoas, elas começam a dizer, eu não posso reclamar, eu tenho que dar graça por tudo. E começa a usar o tempo ruim como desculpa. Ela está tendo um ganho indireto em passar tempo ali no eixo ou no ônibus, etc. Ah, não posso ler, não posso fazer nada. Como se... olha só esse posicionamento. Meu Deus do céu. Ó, age como se não pudesse modificar nada na sua vida. Age como se não pudesse modificar nada na sua vida, irmãos. Olha essa loucura aqui, ó. Essa loucura. Como que a pessoa vai viver a vida dela? Não, outra pessoa manda na vida dela. Outra pessoa que manda, outra pessoa que dá as ordens, outra pessoa que decide. Ela não existe. Ó, se tá dito pra você, seja cabeça. Tá dito pra você, se dê ordem à montanha. Tá dito para você, se perdoar, está perdoado. Tá dito para você, irmãos, eu vou pegar essas promessas para você, assim, até mesmo se sentir envergonhado e mudar, entende? Porque quando eu vi isso, eu me senti ruim, eu me senti mal, e eu vou dizer para vocês, eu gostei disso. Às vezes a gente precisa de aquele tapa na cara, assim, para acordar e dizer, poxa, o que estava acontecendo? Para cair na real. Olha isso, irmãos, olha isso. Se perder, se perdoar, né? Está perdoado. Se ligar no céu, será ligado na terra, ou na terra, no céu, etc, etc. Tem poder para expulsar demônios. Só que na hora, simplesmente, tudo isso vai por água abaixo, porque você não consegue, você não tem tempo. Você não controla sua vida. Ou seja, você é só uma pessoa passiva e incapaz de modificar até as coisas mínimas ao seu redor. Irmãos, que tipo de desculpa esfarrapada é essa? Tá dito para você, se pedir uma montanha para que ela saia da frente, ela vai sair, mas você não consegue encontrar, se especializar ou procurar outro emprego que você consiga ter mais tempo. Irmãos, mas eu tenho que trabalhar em 2 empregos, que a renda tá fácil, tá difícil. Irmãos, você não consegue se especializar, você não consegue dobrar o joelho e orar para Deus, Deus me abre uma porta de outro emprego, porque esse aqui não tá dando certo, eu vou te servir. Não, irmão, sabe o que acontece? Existe um ganho indireto aí, existe um ganho absurdamente indireto, ó. Ganho indireto, irmãos, que é quando você usa uma situação para ganhar outra coisa. Indireto. Ou seja, tá ruim. Mas isso é justificativo para você não ir ao culto. E você realmente não quer ir ao culto, porque quando você chega, você dorme. Você diz ao pastor, eu não tenho tempo hoje não, eu não vou no culto não, tá? O pastor diz, tá bom, meu filho, vou orar por você. Pastor, ora por mim, porque eu estou muito cansado. É desculpa, irmão. Você acha que Deus não está vendo isso não? Está vendo. Mas como você diz que é desculpa se eu tenho que trabalhar e fazer todas essas coisas? Irmão, toda a promessa está diante de você. Toda a terra está diante de você. E se você não tem nem a possibilidade de chegar no eterno e dizer, eu não aceito mais isso na minha vida, eu tomo a posse da minha vida a partir de agora, que é o primeiro passo. Irmãos, como que pode as demais coisas ser aceitáveis? Oh, meu Deus. Entendem, estudante? Entendem? É o primeiro ponto, o primeiro passo. Olha, eu não tenho rotina, eu vou criar uma rotina. É a coisa que você faz consigo mesmo, vou criar uma rotina. Eu não tenho o hábito de ler, eu não gosto de ler. Você negou a si mesmo, vou ler. Mas eu não gosto de meditar ou de pesquisar, vou fazer. Importa que Cristo seja glorificado. Eu preciso de um trabalho que faça isso e isso, minha família não... Então vou me especializar, vou procurar o que for preciso. Irmãos, está escrito o seguinte, olha que curioso, esse aqui eu não vou nem escrever na tela, eu vou pesquisar a escritura e vou colocar para você ver agora, peraí.
Prontinho, irmãos, tá aqui, tá. Mateus 13, verso 44 diz: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, porque estava procurando, e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Ou seja, imagina ele ficasse dizendo, desculpa, porque eu tenho um trabalho, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não, ele foi e vendeu tudo o que tinha para aquele campo, porque sabia que aquilo que ele havia encontrado, era muito mais precioso do que tudo que ele tinha. Outro sim, o reino dos céus, verso 45, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Ou seja, aquele que está buscando oportunidades, boas oportunidades. Verso 46, e encontrando uma pérola de grande valor, ou seja, uma grande oportunidade ali, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Tudo quanto tinha para comprar. O reino dos céus é semelhante a isso. A você encontrar uma grande oportunidade, qual? Que o reino é chegado, que a oportunidade está diante de você, que a palavra do Eterno está diante de você, tudo está diante de ti, foi dado os ministérios, foi dado as bênçãos, olha só, é uma porção muito maior do que todas as pessoas do passado, para você hoje. A expectativa lançada sobre nós hoje, sobre você hoje, entenda isso, é muito maior do que aqueles irmãos e do que o que aqueles irmãos receberam, porque reis, profetas e mestres quiseram viver esse tempo que nós vivemos e não puderam. Agora vem a questão, né? Essas pessoas da parábola entregaram tudo o que tinha para usar, para ser dono, para se apossar, tomar posse daquela oportunidade maravilhosa que encontraram. E nós simplesmente não vamos criar uma rotina, não vamos mudar tudo que temos, não vamos usar tudo que temos, seja recurso, como diz o primeiro mandamento, né? Amar o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com tudo que tem. Eu não vou mudar minha rotina se ela está me atrapalhando? Eu não vou buscar um melhor emprego se está me atrapalhando? E outra, se eu vou promovido, eu não vou louvar o Eterno mais ainda? Vou sim, então que eu seja promovido, eu não vou buscar melhoria e melhorar e me adaptar profissionalmente, me especializar, se sei que isso vai me trazer mais dinheiro, mais oportunidade, e nenhuma dessas oportunidades vão atrapalhar o meu servir ao Eterno. Se eu me tornar melhor, eu não vou servir mais ao Eterno? Sim, então por que eu não vou entregar tudo que tenho para servi-lo? Eis a questão, cristão, acorda. Estudante, espero que você tenha acompanhado até aqui, espero que todos vocês tenham deixado o seu like, né? Eu espero bastante que vocês tenham deixado o seu like, que você tenha meditado nessa questão também, que tenha acordado. Um dos pontos principais é que você sinta aquela chamada assim dentro do seu coração, assim, até mesmo aquela vergonha, assim, entende? De pensar, poxa, eu não tenho estudado, poxa, eu não tenho visto a Escritura, poxa, eu tenho tempo, 24 horas, igual pessoas que inclusive são perseguidas. Há pessoas no Oriente Médio, irmãos, que eles são mortos, que eles são perseguidos por ter Bíblia. Tem pessoas que têm os bens confiscados por ter Bíblia, irmãos, por ler. Tem pessoas que têm que decorar a Bíblia porque não pode andar com ela na rua, que tem que ver a Bíblia escondida, e você tem tudo isso, mas ainda assim, simplesmente usa desculpas. Usa desculpa porque é fácil, o pastor aceita, é cômodo. Ora por mim lá, irmão, eu não vou hoje não, estou com dor de cabeça aqui, mas ora por mim. Como que você diz que Deus é curador? Como você crê que Deus é curador se você não vai orar? Como você diz que Deus é provedor? Como que você canta o Salmo 23, que diz que o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, nada me faltará, se você não busca nada? Se você não bota a prova, se você não testa, se você não prova? Aí tem a questão, como você diz que é cristão, se você não age como um cristão? É o que São Paulo e São Tiago explica. Irmãos e estudante, eu espero bastante que você tenha pegado todo esse conteúdo aqui e aproveite isso, porque a partir de agora, tá? Você está sendo considerado responsável e eu creio que sim, eu creio que a sua intenção antes era só esperar o momento de cair na real e agora chegou, tá bom? Agora chegou, espero que você acorde, estudante, acorde. Nosso plano de leitura está aqui, eu disse para você as questões, expliquei para você como é importante os dois tipos de leitura, tá? Aí depois vem métodos, vem essas questões tudo, que alguém sabe, algum outro método, etc. Irmãos, não se preocupa com isso. Alguém tem um tipo de visão, o outro tem um tipo de visão. Irmão, leia a Bíblia. Leia a Bíblia urgentemente. Como você vai saber quem está certo e quem está errado? Leia a Bíblia. Mas eu quero saber se meu pastor está certo ou se é o outro da outra igreja. Irmão, leia a Bíblia urgente. Quanto mais você lê, você vai se tornar apto e capaz para julgar todas as coisas.
tá? Mas leia a Bíblia. Deixa de desculpa, deixa de conversa fiada. Ah, mas é porque isso, ou porque eu tenho um gato preto. Irmão, apenas acorde e leia a Bíblia. Eu espero sinceramente que você tenha se aproveitado desse vídeo, estudante. E você, irmão, que também tenha se inscrito aqui no canal, tenha deixado seu gostei. Isso ajuda muito o canal a crescer. Isso ajuda também, me incentiva também a estar aqui compartilhando com você esses estudos e esses comentários, tá bom? Eu espero que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que deixe seu gostei, já esteja na expectativa para o próximo vídeo.